7, nós estamos falando diretamente do campus Unasp Hortolândia. E esta noite estamos prontos para ouvir o pastor Ari Cidral. E agora o louvor, e vamos participar juntos deste louvor extraordinário com o coração agradecido. Essa é a primeira, depois a outra? Amanhã você vai estar lá comigo, então? Vamos dar a mensagem. Tá. Isso aqui só no começo mesmo. Boa noite a todos. Por parte do Departamento de Música da escola, a gente sempre lamenta um detalhe na semana de oração com vocês. É a gente não ter tempo de ensinar as canções, né? Então, a gente sempre fica assim, quase que apresentando as músicas para vocês. E a gente tem mais uma música na nossa coletânea virtual que nós vamos convidar vocês que sabem a cantar conosco e aqueles que não sabem, tentar aprender aquilo que puder aprender nesse momento. Trata-se da música Não Mais Eu, que foi gravada aqui no Brasil, num projeto da Igreja Adventista em São Paulo, chamado Celebra São Paulo, no ano passado. Vamos lá? Jesus quem vive em mim.
não dá tempo da gente cantar tudo. Vamos repetir o refrão? Só aquela partezinha, volta lá no pessoal da multimídia. Eu irei para a cruz onde pude perceber. Para o pessoal da banda, é a Na Cruz do Compasso 66. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu irei para a cruz onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. com esse pensamento de que na cruz Jesus pagou o preço e nos dá certeza de que pode estar conosco sempre. Vamos cantar juntos a nossa música tema Com Você. Você perdeu a paz, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Na tristeza e solidão, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Minha vida dei na cruz, seus pecados perdoei, da escravidão o libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Eu estou com você.
noite. Paloma esqueceu uma carteira no banco. Se você estiver aqui, está com a professora Suzete. Como é bom numa semana de oração nós dedicarmos tempo para orar. Eu creio que numa semana de oração, uma das coisas que mais marcam a nossa vida é a nossa amizade com Deus. A gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E existe uma tenda de oração ali, do meu lado esquerdo, do seu lado direito, do lado dos 10 mandamentos, um lugar lindo, apropriado para você orar. Não deixe de passar ali. Hoje nós teremos aqui o Igor, que faz sistemas, e o professor Mauro. Eles estarão conduzindo esse momento de oração. Que Deus possa falar conosco hoje à noite. Vamos fechar nossos olhos em reverência a falar com o Pai. Senhor Jesus, maravilhoso Deus bendito, Senhor, obrigado por mais um dia estarmos aqui na Tua presença, Pai. Já tivemos um momento de aprendizado, de estudos das nossas áreas de conhecimento, Pai. Senhor Jesus, agora quero te pedir pelos momentos de adoração através do louvor e pelo momento do estudo da Tua palavra, Pai. Muitos aqui vivem em meio à escuridão, Pai, mas assim como a Tua palavra diz que é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, Senhor, que o Senhor possa iluminar a vida de todos os jovens aqui, Pai, e nós possamos ter as vidas impactadas e através disso gerar a mudança em nós, Pai. Senhor, abençoe os pedidos, abençoe também a tenda, Pai, que o Senhor possa estar presente, Pai, à frente de todos os momentos aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, entrego tudo em Tuas mãos. Amém. Oremos. Senhor Deus, Te louvamos, Te agradecemos. A Ti toda a honra e toda a glória. Apresentamos a Ti, Senhor, os pedidos de oração. O Senhor conhece as necessidades de cada um. O Senhor conhece as necessidades e os sentimentos do coração de todos, mesmo aqueles que não apresentaram os pedidos de maneira formal, ser conosco. Senhor, que Seu amor, que a fé, que a esperança, que a solidariedade esteja conosco. O Senhor está conosco presente. Pai, que Seu Espírito Santo possa realizar o milagre, que possamos atingir o objetivo maior, que é de salvar vidas. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Faz de mim uma criança feliz.
Boa noite a todos. É muito bom poder voltar a falar com você nessa noite. Essa é uma semana especial, como você sabe. E é bom dar uma paradinha assim, né? Logo no início do semestre, mas esse momento de reflexão. E eu quero dizer a você que foi uma experiência maravilhosa para mim poder ter compartilhado com você a palavra de Deus na noite passada. Como passaram de ontem para cá? Bem? Graças a Deus, né? Com muitas lutas, muitas batalhas, mas na certeza de que Deus pode nos abençoar. Quero compartilhar com você um fato bíblico muito interessante, uma história bíblica muito interessante. E se você, porventura, tem no seu celular ou tem a Bíblia à mão, você pode abri-la no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Se você não tem, não há problema nenhum, vou ler para você. Você, no Viva 7, aqui conosco também, nesse momento em que temos o culto aqui na igreja do NASP, Campus Hortolândia, nós estamos juntos com você e você junto conosco. Sinta-se bem entre nós, que o Evangelho possa tocar o seu coração e onde quer que você esteja. É muito bom estar com você aqui junto com todos os alunos universitários aqui nesta noite. Vamos à palavra de Deus? Quero compartilhar com você uma história muito interessante, como disse a você. Encontra-se no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 45. Deixa eu ler para você essa história. Marcos capítulo 10, verso 46 diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos, grande multidão seguia. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, diz o texto, e disse: chamai o cego. Chamaram um cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. E lançando de si a capa num salto, foi ter com Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Disse-lhe Jesus: vai, tua fé te salvou. E imediatamente seguia caminho afora. O que salvou Bartimeu foi a fé. Ora, fé todos vocês têm, e eu também. E talvez você olhe para o pastor e diga assim: pastor, eu não tenho fé. Você tem. Você pode dizer que não tem, mas você tem. A grande questão não é ter ou não ter fé. A grande questão é em que você tem fé, mas você tem. Tenho certeza disso. Ora, eu li um texto do Evangelho para você. A palavra Evangelho quer dizer boa nova. São 4 os Evangelhos, não é mesmo? Se você pode recordar comigo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada Evangelho foi escrito com um objetivo muito especial, dirigido a um grupo de pessoas nos dias em que os evangelistas escreveram, mas a verdade do Evangelho transcende também os dias dos evangelistas e se estende até nossos dias. O primeiro dos evangelhos, o Evangelho de Mateus. Se você nunca teve muito contato, ou mesmo que você tenha contato, sabe o que acontece? A maioria, ou 99% das pessoas que vivem na América do Sul dizem ser cristãs, sabia? Mas menos de 41% pegou na Bíblia para ler alguma coisa. Mas 99% diz ser cristão. E se você não teve todo o contato, talvez, deixa eu lhe contar algumas coisinhas sobre os evangelhos. Como disse para você, cada evangelho foi escrito por um motivo muito especial, e esse motivo era para aquele momento e transcende até nossos dias. O evangelho é eterno. Por que o evangelho é eterno? O evangelho é eterno, sabe por quê? Porque o seu autor vive para sempre. O evangelho é um livro, a Bíblia Sagrada é um livro vivo. Esse livro transforma vidas, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho vivido e visto isso. Ele transforma vidas. Por que transforma as vidas? Porque o seu autor é eterno e ele é vida, e a vida que ele dá como vida eterna para você. O evangelho, ele é vivo. É diferente dos outros livros. Você pode estudar aí a psicologia. Eu conversava com a professora de psicologia e disse a ela: você lembra da nossa professora de sociologia, Iraci Castelo Cunha? E ela disse: lembro. Você teve aula com ela, professora? A professora de psicologia de vocês, de alguns de vocês. E ela disse: eu também tive. Eu escrevi a vida da professora Iraci. Que carinho numa monografia quando eu escrevi a vida dela. Só que nossa professora já descansa.
E qualquer livro que algum autor escreveu, ele vai ter um tempo, mas vai passar, sabe por quê? Porque o autor não é eterno. Vai passar. Agora este livro é eterno. E ele é vivo porque o seu autor vive para sempre. Mateus, o primeiro evangelho, é o evangelho do rei. Quando você lê o evangelho de Mateus, lembre-se de uma coisa: você está lendo o evangelho do rei. Por que, pastor, o evangelho do rei? Deixa eu lhe contar alguns detalhezinhos breves sobre Mateus. Porque ele é o evangelho do rei. Quando você lê o evangelho de Mateus, logo você vai descobrir a genealogia de Jesus Cristo. Sabe, Mateus descreve a origem de Jesus. Por que a importância da origem de Jesus? Porque para quem ele está naqueles dias escrevendo o seu evangelho, era para um grupo de pessoas de descendência judaica. E os judeus precisavam saber que Jesus Cristo tinha uma origem. A origem de Jesus era muito importante, a genealogia. Eles precisavam saber que Jesus tinha vindo da raiz de Davi. Ele era da mesma família de Davi, porque Davi era o grande rei dos judeus, o melhor de todos, e eles precisavam ter a certeza. E a genealogia de Jesus, então, Mateus apresenta ela como vindo o rei dos judeus. E você descobre em Mateus o rei dos judeus. Mas quando você lê o livro de Mateus, você descobre algo muito maior do que isso. Você chega no capítulo 24, e você descobre o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o teu Rei que virá um dia para buscar você. Mateus é o Evangelho do Rei. Ele quer apresentar a você que você é filho de rei e que você vai viver um dia no reino do Rei, que virá com toda a glória e poder para você, para buscar você. Mateus é o Evangelho do Rei. Deixa eu pular Marcos. O terceiro Evangelho é o Evangelho de Lucas. Quando você tiver a oportunidade de ler Lucas, você vai descobrir que Lucas é o evangelho do testemunho. Você já viu Jesus? Não. Mas você já viu o poder de Jesus na sua vida. E como é que o poder de Jesus chegou à sua vida? Sabe como? Porque alguém testemunhou para você. O poder de Jesus chegou na sua vida porque alguém falou dele para você, falou do poder dele na vida, e então compartilhou com você. E pelo testemunho você conheceu Jesus. E você sente o poder de Jesus e tem sentido a influência do poder de Jesus na sua vida. Lucas nunca viu Jesus, mas ele escreve uma das melhores biografias de Jesus Cristo, sabe como? Pelo testemunho que deram a ele. Ele era um médico, e ele escreve uma das melhores biografias de Jesus pelo testemunho. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o seu testemunho talvez seja a única Bíblia que alguém vai ler nesse mundo. A sua vida talvez seja o único livro sagrado que alguém vai ler. O seu testemunho pode salvar alguém que precisa muito de você. Lucas é o evangelho de testemunho. O quarto evangelho é o evangelho de João. Diz que João é o evangelho do amor. Por que será que ele é o evangelho do amor? Sabe por quê? João era aquele cara que era chamado o filho do trovão. Ora, só o nome que ele tinha já identificava ele. Conhece um cara que primeiro agride e depois pensa na agressão que causou? Conhece alguém que primeiro fala forte, briga e depois pensa na bobagem que fez? João era o filho do trovão, não era por um acaso. Por certo, onde ele passava era uma trovoada mesmo. Mas um dia, seu olhar cruzou com o olhar de Jesus Cristo. E a bondade de Jesus Cristo transformou o coração daquele João que estava aberto à transformação. E João se tornou do filho do trovão para o homem do amor. E se você ler o seu evangelho, você vai descobrir coisas maravilhosas. Ele traz 7 milagres, 7 sinais. E ele escreve assim: porque Deus amou o mundo. Você conhece o texto. Que deu seu filho unigênito. Se você tivesse que dar a sua mãe para alguém, para quem você daria? Ah, pastor, mãe é coisa especial. A gente não daria para ninguém, não é mesmo? Seu pai faleceu, você não tem com quem deixar a sua mãe. Você não pode ficar com ela porque você vai ter que partir. Com quem você deixaria a sua mãe? Pastor, não deixaria com ninguém, levaria comigo. Com quem você deixaria sua mãe? Tem que ser alguém muito especial. Antes de Jesus morrer na cruz, ele disse para João: aí está tua mãe. Era a mãe de Jesus. E João cuidou de Maria até a sua morte. Até a sua morte. E com todo o carinho e respeito a todos, Maria aguarda a volta de Jesus para a sua ressurreição. A melhor de todas as mulheres que passou pela face da terra. E um dia o seu filho virá como seu rei, e ele a levará. A grande questão é que alguns já colocaram ela lá em cima. Ela guarda o seu rei e seu salvador. João cuidou de Maria. João cuidou de Maria profundamente.
João era tão especial que, diferentemente de todos os outros discípulos, os discípulos morreram martirizados. Vocês sabiam disso? Os 11 morreram martirizados. Um se suicidou, se enforcou, lembram? Judas. Mas os demais todos foram martirizados, morreram com morte terrível. Por exemplo, Pedro foi queimado, crucificado de cabeça para baixo, queimado. Bartolomeu disse que cortaram a cabeça, mandaram a cabeça para um país, o corpo para o outro. Cada um teve uma atrocidade na sua vida. João não, João morreu de morte natural, em alta idade, talvez com mais de 90 anos de idade. E era tão amado onde vivia pelas suas atitudes, que as pessoas, diz a tradição, levavam ele num banco, numa cadeira, às praças públicas, porque as outras pessoas queriam vir perto de João para ouvi-lo falar do amor de Deus. E João escreve em uma de suas cartas assim, filhinhos. Ele demonstra o amor. João, o evangelho do amor. Mas quero nessa noite falar para você do evangelho do poder. Poder. Sabe o que você e eu precisamos muito? Poder. Poder. Marcos é o evangelho do poder. Se você tomar os 4 evangelhos, você vai descobrir que Marcos é o que mais apresenta o poder de Jesus Cristo, sabiam? Marcos apresenta cerca de 19 milagres de Jesus Cristo. Por que será que Marcos apresenta tanto poder? Por que será? Posso te fazer uma pergunta? Você poderia me ajudar nessa noite? É fácil ou é difícil ser cristão? Me ajude, pode falar alto. É fácil ou difícil? Difícil. Posso ver a mão? Quantos acham que é fácil? 1, 2, 3. Quantos acham que é difícil? 1, 2, 3, 4, 5, 1.500. É fácil ou difícil? Venha comigo. Marcos é o evangelho do poder, sabe por quê? Porque quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve mais ou menos por volta do ano 70. Sabe quem era o imperador? Nero. Sabe o que Nero fazia com o cristão? Quando Nero descobriu um cristão, ele gostava de pregá-lo num madeiro, num tronco, num poste, e ele incendiava cristão só para ver cristão sendo tocha humana. Ele gostava de ver cristão sendo incendiado. A história diz que Nero gostava também de mandar enfiar lança de baixo para cima para ver sair na cabeça do cristão. E o poder romano, ele oprimia tanto as pessoas que ser descoberto como um cristão no governo romano era algo terrível. Roma perseguia. Os imperadores romanos perseguiam todos os cristãos. Eles gostavam de queimar cristãos, de ver feras devorando cristãos. Ora, não é por um acaso que, se você for a Roma, você vai ver os escombros ali, as ruínas de um estádio chamado Coliseu. O que é que mais divertia as pessoas do governo romano? Era ver cristãos sendo jogados dentro do Coliseu e devorados por cães selvagens, famintos, feras selvagens, tigres, leões. E milhares de pessoas aplaudiam para quê? Para ver os animais ferozes devorarem cristãos vivos, emaranhados em redes, sabotado pelos governos romanos. Cristãos eram destruídos, sofriam as piores de todas as agruras. É por isso que Marcos apresenta os milagres de Jesus Cristo, sabe para quê? Para dizer para as pessoas que tem um poder muito maior do que o poder de Roma. Tem um poder muito maior, e ele apresenta de forma extraordinária. Sabe o que ele apresenta? Ele apresenta Jesus Cristo tendo poder sobre os demônios, leia Marcos. Ele apresenta Jesus Cristo tendo poder sobre as doenças, leia Marcos. Ele apresenta Jesus Cristo tendo poder sobre a morte, e ele apresenta Jesus Cristo tendo poder sobre a natureza. Ele apresenta o Jesus Cristo todo-poderoso. Sabe por quê? Por causa do poder romano que oprimia as pessoas. E quem era descoberto como um cristão ia morrer como um cristão. Mas ele apresenta o poder eterno de Jesus Cristo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ao sair hoje daqui da universidade, depois da última aula, quem sabe sobra uns 15 minutos para a última aula? Diretora, não, tá bom, desculpa, diretora. Ao sair hoje para a última aula, você vai assistir a sua aula e vai para a sua casa. Você veio hoje, você é um cristão. E aí, quando você passar nas avenidas aqui da cidade, indo para a sua casa, quantos de vocês vão ser queimados vivos hoje? Porque são cristãos? Quantos de vocês serão jogados dentro de um estádio de futebol e milhares de pessoas vão assistir você sendo devorado por feras? Sabe quantos? Nenhum. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Não me responda, só pense. É fácil ou difícil ser cristão hoje? É tão fácil que as pessoas não dão valor. É tão fácil que a gente acha que é difícil. Marcos é o evangelho do poder. Nunca foi tão fácil ser cristão. Nunca foi tão fácil viver no mundo em que nós podemos buscar o poder. Sabe o que você mais precisa? Poder.
Você precisa de poder, é só o poder de Deus na sua vida para fazer alguma coisa que você possa vencer. Não diga no teu coração: as forças dos meus braços adquiriram essas riquezas. O meu conhecimento, antes te lembrará do Senhor, é Ele quem te dá tudo. Todo o poder que você tem vem de Deus. Marcos, o Evangelho do Poder. Naquele dia Jesus vai a Jericó. Grande multidão segue Jesus. Jericó era a cidade onde havia muito dinheiro. Jericó era uma cidade muito importante naqueles dias. Por que será que o Evangelho destaca tanto Jericó? Deixa eu lhe contar algumas coisas. Deixa eu pintar um pano de fundo, um quadro no fundo dessa paisagem para você. Jericó moravam todos os cobradores de impostos. Por que você acha que as pessoas iam esmolar em Jericó? O melhor lugar para pedir esmola é onde tem dinheiro, não é assim? Ora, os cegos, aleijados iam para Jericó pedir dinheiro em Jericó. Por quê? Porque ali estava o dinheiro. Quando os comerciantes vinham do Oriente, do Egito, eles, para chegar no reino de Israel e vender os seus produtos, eles precisavam passar em Jericó e pagar as contas. Primeiro pagar impostos. Oh, coisa difícil, né? Você quer juntar dinheiro, cobra impostos. Aumenta o imposto da gasolina, então o governo tem dinheiro. Os impostos transcendem os nossos dias. Os impostos já oprimiam as pessoas naqueles dias. Todos que vinham vender passavam em Jericó para pagar impostos. Em Jericó moravam os cobradores de impostos. Você já ouviu uma história que um dia Jesus foi a Jericó, e quando ele chegou em Jericó, um homem subiu numa árvore para ver Jesus. Ele era baixinho, mas tinha muito poder, porque ele era um cobrador de impostos. Como era o nome dele? Você já ouviu dele? Isso, esse mesmo, Zaqueu. Ora, Zaqueu, baixinho como um anão, morava em Jericó. Por que morava em Jericó? Cobrador de impostos. Ora, se cobrava impostos, ali tinha dinheiro, tinha banco. Ali estava a fortuna. Por isso Bartimeu estava ali mendigando. A Bíblia Sagrada diz que Jesus vai àquela cidade de Jericó. Aquela é a última oportunidade de Jesus Cristo passando por Jericó. Ele nunca mais voltaria àquele lugar, sabia? Logo depois daquela passagem dele por Jericó, ele iria morrer na cruz. Então nessa noite quero falar para você sobre a escuridão do mundo e a oportunidade que não podemos perder. Você já ouviu falar de oportunidade que ela é como um cavalo encilhado? Se você não montar, você perde? Meu pai dizia que oportunidade é como um careca que só tem um pouquinho de cabelo. Se você não agarrar aqui, aqui não dá. Pega logo, por em cima. Oportunidades não podem ser jogadas fora. Você precisa ter sabedoria para aproveitar bem as oportunidades que vêm à sua vida. Olha que oportunidade maravilhosa você tem. Você está estudando: pastor, mas está uma luta. Eu sei, mas vai passar. Não, mas está difícil, mas passa. Há um ditado que diz assim: não há mal que não acabe, e nem bem que dure para sempre. Abra os olhos. Aproveite a oportunidade. Oportunidade você precisa se apegar. Ah, eu perdi a oportunidade. Não perca, vá em frente. Você vai conseguir. Você pode, pelo poder de Deus. Naquele dia foi a última oportunidade de Jesus passando por aquela cidade. Ele nunca mais voltaria ali. Só que Bartimeu não sabia que aquela era a única oportunidade dele. E ele não sabia nem que aquela era a grande oportunidade da vida dele. Naquele dia Jesus põe com seus discípulos o pé na estrada e vai até ali. Uma grande multidão segue Jesus. Quando Jesus entra na cidade, Bartimeu, cego, filho de Timeu, está à beira do caminho pedindo esmolas. E ele põe-se a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam do seu lado, na mesma condição que ele, diziam assim: cale a boca, rapaz, pare de chamar. Em outras palavras, está dizendo assim: você está louco, está chamando atenção demais. Por que será que Bartimeu passou a clamar? Se ele não sabia que aquela era a última oportunidade da vida dele. Sabe por quê? Porque Bartimeu em sua vida no passado sabia que aquele era um grande Salvador, aquele era o grande Deus. Você vai descobrir nessa noite alguma coisa interessante em relação a isso. Mas naquele dia Bartimeu põe-se a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem era Bartimeu? Segundo a Bíblia diz que ele era filho de um homem chamado Timeu. Por levar o sobrenome do seu pai, por certo ele era de uma família muito importante e conhecida da sociedade. Porque senão o autor não iria dizer: filho de Timeu. Você conhece o fulano, filho de ciclano? Você conhece o fulano que fez aquela bobagem, mas é o filho daquele. E então as atribuições do nome dos seus pais faziam com que Bartimeu se tornasse um homem conhecido. Agora, o que tinha levado Bartimeu a se tornar um cego? Por certo,
por certo, a sua vida devassa, a sua vida sexualmente deturpada. Bartimeu, por certo, tinha adquirido uma doença chamada sífilis. Bartimeu era cego por causa do seu pecado. Os seus desvios sexuais, a sua vida dissoluta, tinha feito com que Bartimeu se corrompesse ao ponto de perder a sua própria visão. Ele não era um cego por um acaso, ele tinha se tornado cego pela vida corrupta no sentido moral. A imoralidade tinha tomado conta do coração de Bartimeu. Bartimeu era um homem que vivia na sociedade, por certo, filho de Timeu, vivia na sociedade com sua família, com tudo que qualquer ser humano deveria desfrutar. Mas seus desvios morais fizeram com que Bartimeu chegasse àquela condição. E agora vivia à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas. Fruto do seu pecado. O pecado de Bartimeu separava ele da luz que ele tinha vivido um dia, a visão. Se você for ao livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, você vai descobrir um fato interessante. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que havia uma cidade chamada Laodiceia. Em Laodiceia, muitas coisas são interessantes nesse texto, mas uma coisa que me chama a atenção relacionada com Bartimeu e com esse texto bíblico que li para você, é que em Laodiceia se produzia um pó chamado pó frígio. Esse pó frígio produzido na cidade de Laodiceia, ele era espalhado e vendido para toda a sociedade de então. Sabe por quê? Porque dizia que esse pó frígio, através dele se produzia um colírio. Um colírio. Por que já havia necessidade de colírio naqueles dias? Sabe por quê? Porque havia muitos cegos. A cegueira ali não era simplesmente algo que acontecia na vida de uma pessoa que nasceu com alguma dificuldade na sua genética, porque teve ali um desvio na sua genética e nasceu cego. Nasceu cego. Não, havia uma cegueira muito intensa naqueles dias. E a cegueira naqueles dias intensa era por causa do desvio moral, por causa da sua vida sexual deturpada. Isso tinha desenvolvido doenças terríveis que faziam com que seres humanos se tornassem cegos. E agora, além de se tornar cego, levavam o castigo da condenação da sociedade. Por quê? Porque sabiam que era alguém imoral. Era alguém que não valia nada, era alguém rejeitado. Sabe, se você descobrisse um cego naquele dia, você ia dizer para o seu filho, para a sua filha não se aproximar, porque você sabia que era uma pessoa moralmente corrompida. E ninguém quer que seus filhos se misturem com pessoas moralmente corrompidas. Aquele vivia uma vida corrompida, e com ele muitos outros pediam esmolas. E um dia aquele homem que não valia nada para a sociedade, podre em seus pecados e rejeitado por todos, está na beira do caminho quando Jesus Cristo passa. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo vai passando por ali. E quando Jesus Cristo passa, ele começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que acontece? Seus amigos o repreendiam. Escuta uma coisa que eu vou te dizer: o diabo sempre terá alguém perto de você para te impedir de receber a salvação. O diabo sempre terá alguém perto de você para impedir você de enxergar um novo sentido para a sua vida. Sabe por quê? Porque aqueles todos tinham a mesma condição. Qual era a diferença? Um queria mudar a sua condição e os outros permanecer nela. O diabo sempre terá alguém perto de você para fazer com que você permaneça do jeito que você está, quando Deus quer mudar a condição da sua vida. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas Bartimeu, ao ouvir que Jesus ia passando por ali, por certo em sua memória ele deve ter voltado os dias em que ele ouviu falar e viu Jesus também operando milagres naqueles lugares. Ele sabia que estava passando por ele o grande e todo-poderoso, mas ele não sabia que aquela era a última oportunidade da vida dele. Sabe, oportunidades relacionadas com a nossa salvação não podem ser jogadas fora. Oportunidades relacionadas com uma nova vida não podemos lançar fora. Talvez possa ser a última oportunidade da nossa vida. Naquele dia Bartimeu põe-se a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que me encanta no Evangelho, que vou compartilhar com você durante 4 noites aqui, você da universidade, estamos na segunda noite já, amanhã já vai ser a penúltima noite. O que me encanta no Evangelho, sabe o que é? É que quando aquele homem podre em seus pecados, cheio de dificuldades e lutas, cheio de fracassos e decepções, em meio à sua cegueira, rejeitado por todas as pessoas, até mesmo pela sua família, por causa do seu pecado, quando aquele homem que não valia nada põe-se a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou.
E aqui para mim está a beleza de todo o Evangelho. Ele para ouvir o filho que clama. Escuta. Na história desta noite, ao Deus escrever algumas coisas no livro do céu, Ele pode escrever que você veio aqui para clamar por uma bênção. O que Ele poderia escrever da sua história nessa noite? Por que é que haviam tantos cegos e nem todos foram curados? Porque só um desejava. O problema não é a cegueira. O problema são os desejos do nosso coração. O problema para Deus não é a cegueira. Sabe por quê? Porque Ele tem toda a solução para esse tipo de cegueira de pecado. O problema é o desejo do nosso coração. Bartimeu põe-se a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se o diabo tem alguém para impedir você de ir a Deus, a Bíblia Sagrada diz que ele põe-se a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai o cego. Se o diabo tem alguém para impedir você de ir a Deus, Deus tem alguém para buscar você para perto dele. O IASP está buscando você para perto de Deus. Por que você veio aqui? Não se preocupe com a placa desta igreja. Aqui tem evangélico, eu mencionei ontem, católico, protestante, testemunho de Jeová. Aqui tem espíritas. Aqui tem pessoas de várias denominações. O que eu quero te dizer é o seguinte: se você andou o dia inteiro e o diabo teve alguém para te separar de Deus, nesta noite eu vim dizer que alguém de Deus está chamando você para perto dele. E eu vou usar o nome da escola, o IASP. Chamai o cego. Se o diabo teve alguém para atrapalhar a sua vida e dizer para você: pare de clamar, é porque ele quer que você continue na condição que você está. Mas deixa eu lhe dizer, na oportunidade dessa noite, ele parou para ouvir você. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chamai o cego. Chamaram o cego dizendo: levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Há um destaque que me chama a atenção nesse texto, que diz assim: lançando de si a capa, num salto foi ter com Jesus. Por que será que o Evangelho do Poder diz assim: lançando de si a capa, num salto foi ter com Jesus? Sabe por quê? Eu tentei descobrir algumas coisas para falar a você. Havia uma coisa muito importante na vida de um homem naqueles dias, da sociedade de então. Havia um documento, uma carteira de identidade. Você algum dia já perdeu a sua carteira com os documentos? É algo terrível, não é? Você perder a sua carteira com os documentos, carteira de motorista, você perdeu, sabe o que você tem que fazer? Tudo de novo. Você perder a sua carteira de identidade, corre para o poupa-tempo para fazer outra nova. Mas antes de você ir ao poupa-tempo para fazer outra nova, sabe onde você vai? Na delegacia fazer o quê? É BO. Por quê? Você perdeu a coisa importante que identifica você. E se fosse no tempo do cheque, que hoje ninguém mais usa esse negócio, né? Você tinha que correr para o banco para assustar os cheques que estavam na sua carteira, não é assim? Por quê? Você perdeu alguma coisa muito importante, a sua carteira. Meu pai tinha um ditado, e eu passo isso para o meu filho. Eu sempre digo para o meu filho: a carteira do homem anda com um homem. Ora, meu pai dizia assim: um homem não pode deixar a carteira para lá e para cá. Um homem tem que andar com a sua carteira. E eu digo para o meu filho, às vezes agora ele já é adolescente, ele não gosta que eu repita, mas quando ele era garoto eu dizia: filho, a carteira do homem? E ele dizia: anda com um homem. E agora eu acho interessante, né? Ele tem aquele tamanhão grande, mas tem 16 anos. Então hoje ele saiu do carro, deixei ele no cursinho. Aí ele colocou a carteira no bolso e disse: cuida bem da carteira. E aí ele vai todo, né? Ele é muito grande, correndo, cuidando da carteira. Não tem muito dinheiro, mas tem os documentos. A carteira é uma coisa muito importante. Eu digo para ele: não perca, por quê? Porque se você for pego sem carteira, parece que o artigo aí é vadiagem, né? Se você for pego sem carteira e documento, é vadiagem. Você pode ser, não vai ser, mas pode ser preso por vadiagem, né? Não tem identidade. Quem é você? E eu sempre dizia para o meu filho, a carteira, agora eu digo para ele, tem 16 anos, diz: pai, para com isso, né? Que mico, né? A expressão, né? Mico, pai fica velho e faz mico mesmo, né? Mas a identidade de um homem é uma coisa muito importante. A identidade de um homem, de uma mulher. O que identificava um ser humano naqueles dias? Deixa eu lhe mostrar 3 fatos.
O que identificava um ser humano, um homem naqueles dias, era a sua capa, sabia? A capa. A Bíblia conta uma história muito interessante no Antigo Testamento, de um filho de uma família, seu nome era José. Você já ouviu falar desse cara? José, um dia o pai deu a ele uma capa, disse que a capa era colorida, muito bonita. Um dia seu pai manda ele ver seus irmãos que estavam lá longe, cuidando do gado. E ele vai até os seus irmãos, e quando os irmãos o avistam, eles dizem assim: lá vem um sonhador, porque José tinha tido um sonho. Sonhou com o sol, a lua, as estrelas. Eu não vou entrar nesses detalhes. Sonhou que se prostravam diante dele, e ele sonhava com algumas coisas. Deus dava sonhos e visões para José. José tinha sonhos, os sonhos de Deus. Sabe uma coisa fundamental na sua vida? Sonho de Deus. E sabe qual é o sonho de Deus para você? É o seu sucesso, é a sua vida eterna. A vida eterna. Se tem um sonho que Deus tem para você, é a sua vida eterna. A sua vida não pode se limitar somente a esse mundo. Sabe o que diz o sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 3? Ele diz assim: Deus colocou a eternidade no nosso coração. Você já viu que as pessoas não se conformam com a morte? Você não quer morrer, nem eu? E a morte é um intruso. Por que é que a gente não quer a morte? Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Deus colocou no nosso coração a eternidade. Sonhe os sonhos da eternidade com Deus. Ele tem uma eternidade para você. José sonhava. Você achou que eu tinha esquecido de José, né? Ele sonhava. E um dia ele vinha no campo e os irmãos disseram: lá vem o tal sonhador. E sabe o que os irmãos fizeram com inveja da capa que ele tinha? Eles tinham inveja da capa, porque a capa identificava quem era aquele cara, o principal, o filho querido do pai. E quando eles vinha se aproximando, os seus irmãos o agarraram, a Bíblia diz, mataram um animal, sujaram a capa, jogaram José num buraco, venderam ele para os ismaelitas que o venderam no Egito. E ele foi um grande homem lá no Egito. Ora, o que é que prejudicou a vida de José aparentemente? A sua capa, a sua identidade. Seus irmãos tinham inveja da sua identidade. Era algo muito importante para eles, saber que seu pai tinha dado tanto valor, tinha ao ponto de fazer uma capa para aquele homem. A capa era a carteira de identidade. Existe um segundo fato, diz que são 3. A Bíblia diz que um dia desceu um carro de fogo do céu, e um redemoinho levou um homem para o céu. Esse homem foi Elias. Você sabia que Elias não foi para o céu num carro de fogo? Se alguém pregou para você que ele foi num carro de fogo, não leu a Bíblia direitinho. Desceu um carro de fogo e um redemoinho o levou. Mas antes de ele ir ao céu, a Bíblia diz que ficou um profeta no seu lugar, seu nome é Eliseu. E Eliseu pediu que ele pudesse ter o dobro do espírito que estava com Elias, mas ele também pediu que ele pudesse ter a capa de Elias. Sabe por quê? Porque quando as pessoas vissem aquele novo profeta com aquela capa de Elias, eles iam identificá-lo como um profeta também. Era a carteira de identidade do grande profeta. A Bíblia diz que um dia uma mulher olhou ele pelas costas, e a Bíblia diz que a mulher pelas costas, por causa da capa, ela disse: lá vai o homem de Deus. Ele era identificado pela sua capa. A capa era a carteira de identidade. Mas eu disse para você que são 3 fatos. Um dia o povo de Israel rodeou uma cidade chamada Jericó, e ele rodeou 7 dias, e no 7º dia 7 vezes, e os muros caíram. E Deus disse para eles: olha, destruam tudo que tem de Jericó, separem o que é de Deus e o resto tudo para destruição, é anátema. E a Bíblia diz que havia um cara chamado Acã. Esse cara entrou lá e ficou encantado com o que tinha dentro daquela cidade. Sabe aqueles espertalhões? O cara que queria dar um nó no pingo d'água, queria levar vantagem em tudo, aquela lei do jogador Gerson, levar vantagem em tudo. E ele entra em Jericó e logo ele descobre umas barras de ouro. Ora, ficou encantado. Barra de ouro ele esconde na sua casa, debaixo da sua tenda. Mas o que mais encantou ele, sabe o que foi? O que mais encantou ele foi uma capa, diz uma capa chamada capa babilônica. Talvez pela importância da capa e pela origem da capa e o produto com que ela foi feita, ela talvez valeria hoje $1 milhão. Tamanha era a importância daquela capa. E quando Acã viu aquela capa, ele escondeu. Sabe por quê? Porque depois que tudo ficasse assim calmo, quando toda a sociedade tivesse se assentado, ele tinha muito ouro e tinha uma capa de mais de $1 milhão. Quem iria olhar para Acã como qualquer um, iam dizer pela sua capa: ele é um homem muito importante. A capa ia identificar Acã como alguém que tinha uma importância muito grande, a capa babilônica. E por roubar aquela capa, ele morreu junto com toda a sua família apedrejada, porque Deus disse que não deveriam pegar aquelas coisas. O que é de Deus, é de Deus. Não pegue para você. É de Deus. Mas Ele nunca vai pedir para você o que você não tem.
Você nunca tem que dar do que você não tem para receber. Grave isso para você não ser corrompido por um evangelho que às vezes é distorcido na sociedade. Você não tem que dar o que não tem para ser abençoado. Antes de você dar alguma coisa para Deus, Deus já mandou para você. Lembre disso. E diante disso você pode desenvolver um bom raciocínio de ser fiel a Deus, naquilo que é para Deus. Acã roubou, e ele queria aquela capa para se identificar. A capa, na verdade, era a identidade de uma pessoa naqueles dias. Talvez por isso, por ser tão importante que Marcos, ao escrever esse evangelho, ele diz assim: Bartimeu estava à beira do caminho pedindo esmola. Jesus parou e disse: chamai o cego. Chamaram o cego, e lançando de si a capa num salto, foi ter com Jesus. A coisa mais importante que ele possuía era a sua capa. Posso lhe dizer que era, sabe por quê? Uma ocasião eu estive ali em Jericó. A sensação térmica era 28 graus negativo no meio da madrugada. Era muito frio. Jericó é muito frio no inverno. É muito quente durante o dia, mas à noite o vento do deserto traz um frio terrível. É muito frio. Durante as noites, quem sabe nas marquises de Jericó, ele se abrigava dentro daquela capa, para que o calor dele não saísse dissipado pelo inverno frio. Ele se agasalhava com aquela capa, era o único agasalho que ele tinha. O filho de Timeu não podia mais viver na casa do seu pai. O filho de Timeu não podia mais viver com a sua família por causa do seu pecado. O pecado daquele homem tinha separado ele das pessoas que ele mais amava. O pecado daquele homem tinha trazido a desgraça para a sua vida. Aquele homem não tinha valor mais nem para a sua família, e muito menos para a sociedade. Mas Jesus parou para ouvir aquele homem, sabe por quê? Porque ninguém pecou tanto, ninguém é tão mau que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo, que passa perto de você agora. E Ele está aí perto de você. Você está sentindo? Tenho certeza. Porque tudo que falei ontem, se impressionou o seu coração, não foram pelas minhas palavras. O que toca o coração de um homem não é um homem. O que toca o coração de um homem é a vida que é Jesus, a sua palavra. O que toca o coração de um ser humano não é um ser humano. O que toca o coração de um ser humano é o poder de Deus. E talvez você diga assim: pastor, o senhor está redondamente enganado. Vou lhe provar, pastor. Eu casei com minha esposa, com meu esposo, e o amor que nós temos um para com o outro tocou meu coração. Foi o amor da minha esposa que tocou meu coração. Foi o amor do meu esposo que tocou meu coração. O amor da minha namorada, do meu namorado, que tocou meu coração. O senhor está redondamente enganado. Não. O amor do teu esposo, da tua esposa, da tua namorada, do teu namorado, tem uma fonte. E ela é Deus. Se tocou o seu coração, é porque veio de uma fonte chamada Deus. Tudo que toca o teu coração vem de Deus. Seres humanos não são bons em si. Bartimeu naquele dia lança de si a capa. Por certo, aquela era a coisa mais importante que ele tinha. Mas ele não podia se aproximar de Jesus Cristo com aquela capa. Ele joga fora a sua capa. Quando eu olho para a história de Bartimeu, meu pensamento se reporta ao Velho Testamento. Um dia em que Jesus Cristo, se você puder, venha no sábado, eu vou falar só sobre isso. Um dia em que Jesus Cristo se revela a um homem chamado Moisés. Ele escolhe a coisa mais simples que havia naquele lugar, um arbusto chamado sarça. E de dentro daquela sarça, Jesus fala com Moisés, que estava há 40 anos no deserto. E quando Moisés olha para aquela sarça, ele começa a tremer. E ele se dirige à sarça, mas não tem coragem. Ele quer chegar perto, mas não tem coragem. E de dentro daquela sarça sai uma voz que diz assim: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. Se você quer descobrir algo mais sobre isso, venha no sábado, eu vou falar só sobre isso. A única coisa que Deus pediu para Moisés foi: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. Sabe de onde Moisés tinha vindo? Ele tinha vindo de um lugar chamado Egito. O Egito sempre foi politeísta. Havia muitos deuses no Egito. Cerca de 13 deuses eles adoravam ali no Egito. Eles adoravam ali Escarabino, eles adoravam ali Équa, deuses os mais variados. O próprio rio Nilo para eles era o grande Deus. O Egito tinha muitos deuses. Deuses em forma de sapo, deuses em forma de mosquitos, moscas. Tinha os deuses mais inusitados que você possa imaginar. Na verdade o Egito um panteão, né? E muitos deuses, eles adoravam muitos deuses. Moisés foi criado no Egito.
Moisés viu toda a cultura do Egito, toda a ciência. No sábado eu vou falar detalhadamente sobre isso. Moisés viu muitas coisas ali, mas no entanto Moisés não via o poder de Deus na vida das pessoas, porque elas adoravam esse politeísmo, essa mistura religiosa. Quando caíram as pragas dos piolhos, por certo eles foram buscar um Deus chamado Escarabino, que era na forma de um mosquito, ora, para tirar os piolhos. Imagina piolho, você já teve piolho? Eu já tive. Eu tive sim, eu tinha até cabelo, quanto mais piolho. Eu sempre vou brincar com isso, viu? Por que você está rindo? Você já me ganhou, rapaz. Brincadeira. Escuta. Escuta. No Egito, adoravam-se os deuses mais inusitados que você possa imaginar. Ora, Moisés sai do Egito, vai para o deserto. Lá no deserto, de uma maneira extraordinária, Deus fala com ele, de um arbusto. E quando ele se aproxima daquele arbusto, Deus diz assim: tira as sandálias dos teus pés. Por que Deus pediu para ele tirar as sandálias dos pés? Eu penso que porque aquela sandália ele tinha trazido do Egito. E não dá para a gente ir perto de Deus com aquelas coisas que vêm de um Deus que não é Deus. Escuta. Não dá para a gente ir perto de Deus para receber uma bênção com as coisas de um Deus que não é Deus. Tira as sandálias. Quando Bartimeu encontrou a oportunidade da sua vida, o que ele fez? Ele jogou fora a capa, aquilo que impedia ele de ir a Deus. Pensa com o pastor. A gente quer uma bênção? Um milagre? Será que tem alguma capa que a gente tem agasalhado em nossa vida, e aqui é uma figura de linguagem, que nos impede de receber a bênção? Você quer bênção no seu casamento? Você que é casado? Casada? Não te cubra com uma capa de mentira e enganação no teu casamento, porque ele não vai ser abençoado. Não te cubra com a pornografia, algo que lesa a mente de um ser humano. Pastor, não te cubra com as traições, porque isso te deixará infeliz. Jogue fora tudo que te separa de Deus. Às vezes, um vício destruidor da nossa vida física destrói todas as nossas emoções, e nos tornamos escravos de uma capa que nos impede de viver uma vida plena e intensa. Vou repetir. Às vezes, um vício pode nos impedir de viver uma vida plena e intensa ao lado de Deus e daqueles que nós amamos. Agora, sabe o que me encanta no Evangelho que estou pregando para você? É que ele para nos ouvir, ainda que estejamos cobertos com a nossa capa. A única coisa que ele espera de nós é que joguemos ela fora. Num salto, lançando de si a capa, foi ter com Jesus. Ao que ele perguntou: o que queres que eu te faça? Há cerca de 3.200 perguntas na Bíblia, e todas são muito fáceis, sabia? Simples demais. O que queres que eu te faça? Olha que pergunta mais simples. Sabe quem é que complica as perguntas? Seres humanos. O que queres que eu te faça? E ser humano complica perguntas. As perguntas difíceis são dos seres humanos. Sabe, existem pessoas, por exemplo, que fazem uma pergunta muito difícil. Quer ver uma pergunta difícil? Como é que a gente pode entender que surgiu o pecado no céu, se no céu era um lugar de perfeição? Pergunta difícil. A Bíblia tem uma resposta? Tem. O livro de Tessalonicenses diz assim: mistério da iniquidade. Mistério. A única coisa que a Bíblia diz é que não permaneceu na verdade, se abrigou no engano. E aí a Bíblia diz assim: mistério. Você não tem como esmiuçar detalhes misteriosos que não cabem a você. O que você tem que entender e aceitar pela fé é que não permaneceu na verdade. Por não permanecer na verdade, pecou. Quer ver uma pergunta difícil? Como é que, se Jesus é Deus, como é que ele se tornou humano e morreu na cruz?
Você pode explicar muitas coisas maravilhosas, e eu gosto da teologia que explica o Jesus Cristo que se tornou humano, a encarnação de Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai mais longe, sabe o que ela diz? Mistério da piedade. Ele se apiedou de nós, e tudo que nós podemos compreender está expresso na Bíblia dentro de uma limitação que nós temos para compreender. É um mistério. Mas é um mistério maravilhoso, porque Ele se tornou Deus entre nós, homem entre nós, e Ele é o nosso Salvador. Seres humanos fazem perguntas difíceis. Quer ver uma pergunta muito difícil? O Espírito Santo é Deus ou não é Deus? E aí o povo vem com minhocas na cabeça dizendo que o Espírito Santo não é Deus. Deixa eu lhe dizer, quando Jesus foi ao céu, Ele disse assim: eu vou ao Pai, e quando eu for, eu vou enviar um cara chamado Alós, igual a mim. Eu vou enviar um Deus igual a mim, o Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade. Sabe o que o povo briga? Espírito Santo é Deus, não é Deus, não é Deus. Jesus Cristo disse assim: eu vou para o Pai, eu sou Deus, e eu vou mandar alguém igual a mim. Não te basta? Se Jesus é o teu Deus, o Espírito Santo não é? Pastor, mas como é que eu vou entender? Pai, Filho e Espírito Santo. Entenda dentro daquilo que a Bíblia pode falar para você e aceite. Sabe por quê? Um dia Jesus Cristo se encontra com um homem chamado Nicodemos. No capítulo 3 de João fala sobre isso. E Jesus diz assim: você precisa nascer de novo? Nicodemos disse: como posso eu entrar na barriga da minha mãe? Nascer de novo, Jesus? Nicodemos era um mestre, doutorado, pós-doutorado, fera, arrebentava na escola, só tirava 10. E aí Jesus diz assim: você tem que nascer de novo. E ele disse: mas como nascer de novo? E ele queria explicar cientificamente. E aí Jesus diz assim: se eu uso as coisas da terra para te explicar as coisas do céu, tu não aceita? Como é que tu iria aceitar se eu explicasse com as coisas do céu? Que ninguém foi lá senão que de lá desceu. Você está entendendo? Ele usa as coisas da nossa terra para tentar explicar as coisas do céu. O Espírito Santo é Deus entre nós. E quando Jesus foi ao céu, Ele disse assim: eu vou ao Pai e enviarei Alós, na língua bíblica, eu enviarei alguém igual a mim em poder. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe, naquele dia, quando Jesus vai àquele lugar, o que Bartimeu faz para receber o poder de Deus na sua vida? Ele lança fora aquilo que o impedia de ir a Deus. Jesus Cristo faz uma pergunta simples: queres ser curado? O que queres que eu te faça? O que eu posso fazer por você? Uma pergunta simples. O cego queria ver, seus amigos queriam ficar na cegueira, mas ele queria enxergar. Talvez seus amigos queiram ficar na cegueira, mas você quer enxergar. E nessa noite Ele passa aqui diante de você a oportunidade da sua vida. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? E aí Bartimeu diz assim: que eu torne a ver. Escuta, quem torna a ver é porque um dia já viu. Bartimeu não nasceu cego, ele se tornou pela circunstância de sua vida. Às vezes as circunstâncias nos separam da luz e das coisas que nós mais amamos, e tudo que fazemos é pedir esmolas à beira do caminho, na miséria de nossos problemas e pecado. Mas Ele vem a nós, sabe por quê? Porque Ele sabe que no teu coração tem um lugar para o toque da benevolência divina que pode mudar tudo e fazer você enxergar. Qual é a coisa mais difícil e dura para um cego? O que dói mais na vida de um cego? Talvez você esteja olhando para mim dizendo assim: pastor, o que dói mais na vida de um cego é viver a escuridão. Eu vim nesta noite mostrar outra coisa para você. O que dói mais na vida de um cego é enxergar, não é a escuridão. O cego está acostumado com a escuridão. O que verdadeiramente dói na vida de um cego é enxergar. Sabiam disso? Enxergar. Quando eu era garoto, a gente brincava de futebol na rua da nossa casa. Eu não sei quantos de vocês jogaram bola na rua. A gente jogava bola na rua. Para jogar bola na rua precisava de algumas coisas, poucas. 2 pares de chinelo, fazer 2 traves, não era assim? E uma bola, boa ou velha? E a gente brincava, bola boa, bola velha, a gente ficava brincando. A gente juntava a gurizada da rua lá, 10, 5 de um lado, 5 do outro, a trave, e ali ficávamos jogando futebol, brincando, sabe? Às vezes dava um chute, chutava a pedra, ficava a unha e a bola também. Vocês estão rindo porque alguns de vocês perderam também, né? E ali a gente brincava, mas sabe o que acontece? A gente brincava, mas tinha um cara, um tal de Getúlio,
perto da nossa casa. A gente voltava da escola ali pelas 17 horas, ia jogar bola até escurecer. E então vinha o tal de Getúlio, que saía do trabalho às 18 horas também. A gente estava jogando bola e ele vinha com o seu carro, correndo. E parece que ele tinha prazer. Onde a gente estava jogando bola, ele passava correndo. E rápido, acelerava, passava em cima do chinelo, do que tivesse. E a gente pulava, né? Um dia quase fomos atropelados ali, alguns de nós. Havia uma senhora, dona Elfe, que ficava olhando a gente jogar bola, uma senhora já idosa. Seu neto jogava bola com a gente, o Evandro, e todos os outros amigos da rua. E um dia a Elfe disse assim: vem cá, meninos. Olha, vocês quase foram atropelados pelo Getúlio. Cuidado, um dia ele vai passar em cima de vocês, vai machucar vocês. Então vamos fazer o seguinte: aqui do lado de casa tem esse terreno grande. Limpem esse terreno e façam um campo. E eu disse para ela: mas e se a gente quebrar o vidro? A senhora vai cortar a bola. E ela disse: prefiro que vocês quebrem o vidro do que sejam atropelados. Façam um campo. Limpamos tudo, fizemos um campo, cortamos uns pedaços de árvore lá, fizemos trave. Agora tinha trave, né? Com travessão e tudo. E ali a gente jogava bola. Jogamos bola há muito tempo ali, os meninos da rua. Aos 16 anos de idade eu fui embora, fui estudar, fui para o internato da Igreja Adventista lá no Paraná. E eu fui estudar. O Evandro, um neto daquela senhora, também foi. Ele era um pouquinho mais velho, ele fez vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina para medicina e ele passou. E ele fez medicina e eu fiz teologia. Passados os anos, um dia eu estava na casa da minha sogra e minha sogra disse assim: olha, eu estou com um problema de visão, parece que eu vou ficar que nem a minha mãe. E eu sinto que eu estou perdendo a minha visão, eu estou com dificuldade. E eu disse para ela: olha, eu tenho uma receita para você. Sogra é coisa boa. Cuide bem da sua. Eu gosto muito da minha sogra, sabe? Quando eu vou lá em Santa Catarina, ela faz aquelas comidas que eu gosto. Ela me trata bem. Cuide bem da sua sogra, tá? É uma mãe. Não usa vassoura, não. Parem com isso. Só para limpar a casa, ninguém voa. E eu, com muito amor à minha sogra, disse para ela: eu sei um centro oftalmológico que pode te ajudar. E a gente marcou a consulta naquele centro oftalmológico, na minha cidade. E eu peguei e viajei de onde a gente estava, da casa dela até lá, e chegamos lá, pagamos a consulta. Você pegava uma senha e havia um painel que chamava em uma das salas. Havia muitas salas com muitos oftalmos. E a gente foi, chamou a senha, a secretária abriu a porta, e quando eu entrei, quem eu vi lá dentro? Fazia 20 anos que eu não via. O Evandro. Olhei para ele e ele disse: Celso, você? Eu, Evandro, que bom ver você. Ele disse: rapaz, cadê seu cabelo? E eu disse para ele: está dentro da sua... Eu tinha que brincar com ele, não é mesmo? Ele estava gordinho. E ali a gente começou a conversar um pouquinho. A minha sogra foi para a consulta, mas a consulta dela durou 5 minutos só. Ele resolveu. Na verdade, a consulta fomos nós dois, o papo. 1h30. Tinha gente esperando na fila. E ali a gente conversando: lembra da bola, da avó? Você foi embora, fiz teologia, você fez medicina. E eu disse: me conta uma coisa, vou falar para o pessoal do IASP. Como é que é esse negócio do cego? O que é mais difícil na vida de um cego? E aí ele me disse: a coisa que mais dói na vida de um cego é enxergar. Como? Essa é a coisa melhor de todas? Ele disse: não, essa é a que mais dói. E aí ele me disse: em algumas situações, quando alguém pode enxergar a partir de uma cirurgia, de um tratamento, eu faço a cirurgia, o tratamento, há a possibilidade de enxergar. Então, depois da cirurgia, a gente coloca no olho um curativo, um tampão. Cada caso o seu caso, cada detalhe para cada uma das pessoas específica, mas é mais ou menos assim, de forma geral. Depois de um tempo, eu chamo ao consultório, ao hospital. E numa sala especializada, eu uso um equipamento onde eu posso fazer os tratamentos ali no olho daquele cego. Só que é tudo escuro. Eu tiro o tampão no meio da escuridão, faço tratamento, logo faço outro curativo e novamente mando ele para casa. Cada um tem o seu período, cada um tem o seu tempo, há exceções à regra. Mas eu vou chamar novamente, vou fazer o curativo e vou chamando periodicamente, até que um dia eu chamo ele na minha sala, coloco o meu equipamento, vejo como está o olho, vejo que está tudo correto, está tudo bem, e então eu acendo a luz. E quando eu acendo a luz é a coisa pior de todas na vida do cego. É como um choque. É terrível. Sabe por quê? Porque ele estava na escuridão. E quando ele enxerga a luz é algo terrível. Só que ele me disse uma coisa interessante: nunca mais ele quer voltar à escuridão.
ele recebe um choque, mas ele nunca mais quer voltar à escuridão. Você está entendendo o que eu quero te dizer nesta noite? Às vezes é um choque que você precisa para largar a escuridão, jogar fora algo que te encanta e que te tira a felicidade e os sonhos da sua vida, e que te faz viver a miséria de mendigar um pouco de felicidade e não consegue. O que será que alguém aqui precisaria jogar fora para receber a luz? Mas é muito difícil, pastor. Eu não consigo. Bartimeu, lançando de si a capa num salto, foi ter com Jesus. Jesus disse assim: tua fé joga fora pela fé o que te tira a luz da tua felicidade. Sabe por quê? Porque Jesus voltou naquele lugar onde havia um homem que a sociedade rejeitava, mas que Jesus nunca rejeitou. Jesus voltou naquele lugar onde havia um homem que não tinha valor algum. E sabe por que Jesus voltou? Jesus voltou por um único motivo: porque ele sempre amou Bartimeu, sempre. E Bartimeu vivia infeliz. Ele voltou porque ele amou Bartimeu. Quando eu era garoto, eu vivia num lar muito simples. Contei para você um pouquinho ontem. Meu pai conheceu a verdade, a palavra de Deus, e a gente começou a ir a uma igreja adventista do sétimo dia. E a gente ia para a igreja, só que a igreja mais próxima da minha casa ficava a cerca de 10 quilômetros, e a gente não tinha grana, não tinha dinheiro para ir para a igreja de ônibus. Então a gente saía cedo, ia caminhando até a igreja. De noite voltava, alguém dava uma carona, coisa desse tipo assim. Mas a gente sempre ia à igreja. Papai levava todo mundo. No sábado, de forma especial, a gente ia à igreja também. Só que o culto na igreja adventista, para os amigos que, quem sabe, não conhecem detalhes, no culto na igreja adventista do sétimo dia, no sábado é pela manhã, e termina ali por 11h30, meio-dia. Na cidade onde eu vivia, o calor é muito intenso. E papai guardava um dinheirinho para que no sábado a gente fosse cedo para a igreja a pé, mas que tivesse condição de vir de ônibus. Agora, você já andou de ônibus no sábado? Ali pelas 11h30, meio-dia? É terrível. Por quê? São poucos ônibus e muita gente. Os pontos de ônibus ficam lotados. E a gente chegou naquele sábado depois do culto, e o ponto de ônibus estava lotado, muita gente. E de repente para o ônibus. E quando para o ônibus, que cabe 50 sentado, tinha 150 dentro, não é assim? E aí alguém grita: dá um passinho para frente, aperta, aquela história toda, né? E aí entra o meu pai, né, com toda a excursão dele, 9 pessoas, né? E aí a gente entra no ônibus. Só que eu tinha aí 5 anos de idade, 6 anos. E como é que é um garoto onde tem uma multidão? Garoto pequeno, onde tem multidão, ele passa no meio das pernas e vai se apertando e dá o jeito. E eu entrei, meus irmãos entraram, todos entraram, mas eles iam passar pela catraca para pagar. Só que, como a viagem era de 10 quilômetros, no processo eles iam chegar até lá na frente. Mas eu queria chegar primeiro. Então eu passei no meio das pernas das pessoas e debaixo da catraca. Eu não pagava. Você já passou embaixo da catraca. E eu passei. Sabe qual era o meu destino, Eli? Eu queria sentar no motor do ônibus lá na frente para ver o motorista dirigir. Aquilo era o meu encanto. Ver o motorista dirigir. Acho que por isso que eu gosto de dirigir. Eu dirijo mais ou menos 80 mil quilômetros por ano. Eu nunca fico no hotel onde eu estou. Hoje à noite vou para São Paulo, amanhã volto. Assim é minha vida, toda noite. Eu gosto de andar. E eu criei gosto. Eu via o motorista dirigindo e eu ficava encantado, aquele volante grande. E daqui a pouco alguém puxava uma cordinha que tocava uma sirene e acendia uma luz. E aí o motorista virava um botão, abria a porta e o povo descia. E eu ficava encantado. E o motorista dirigindo. E eu fiquei impressionado com tudo aquilo. E meu pai, minha mãe, meus irmãos lá atrás. E eu curtindo a viagem. De repente alguém puxou a campainha. Quando puxou a campainha, acendeu a luz. O motorista encostou, abriu a porta. Desceram umas 5 pessoas e eu desci também. 5 anos de idade. E quando eu desci, sabe o que aconteceu? As pessoas foram cuidar dos seus destinos. E eu vi o ônibus passando. E quando o ônibus passou, eu vi meu pai, minha mãe, meus irmãos.
indo embora, e eu querendo que eles parassem, mas eles estavam lá atrás, o motorista não ouviu, e o ônibus foi indo embora, desaparecendo. Me lembro até hoje o nome da rua, Monsenhor Gersino. Nunca mais esqueci dessa rua. E o ônibus foi embora. E eu vi quando lá no alto, longe, tinha uma curva, o ônibus desapareceu. E ali eu me senti completamente perdido. Desesperadamente perdido. Eu olhava para aquela curva, e aquela era a curva da minha perdição. Aquela era o lugar do meu abandono. Eu me senti totalmente destruído e perdido. E quando eu olhei para aquela curva por um tempo, onde eu me sentia completamente perdido, foi lá que eu vi meu pai voltando. Por que meu pai voltou? Sabe por quê? Porque ele me amava. E ele voltou porque ele te ama. Ele ama você. Ele não voltou a Jericó por um acaso. Ele amava Bartimeu. Ele não está passando aqui por um acaso. Ele ama você. Ninguém foi tão longe. Ninguém pisou tanto na bola que não possa fazer Jesus parar e voltar para abençoar você. O que você gostaria que ele fizesse para você? Eu estou me sentindo muito bem falando para vocês essa semana, a segunda vez. Agora deixa eu pedir uma coisa para vocês. Posso falar de você para Deus na minha oração? Ele ama você. É bom falar para você, mas deixa eu falar de você para Deus. Ele voltou hoje, porque hoje é a sua oportunidade. Eu queria falar de você para Deus, mas se eu for pertinho de você lá atrás, falar de você para Deus, eu vou ficar longe de você. Posso fazer um desafio para você nessa noite? Eu vou pedir para a Sara cantar uma música. Posso falar depois que ela cantar essa música de você para Deus, numa oração? De você? Agora posso fazer um desafio? Deixa eu falar de você para Deus, bem pertinho de você. Ele voltou porque Ele ama você. Sabe o que meu pai fez? Me pegou nos braços e por 8 quilômetros me levou até na sua casa, na nossa casa. Sabe o que Deus quer fazer com você? Pegar você nos braços e levar você. Talvez que enfrenta uma batalha, uma angústia, se sente perdido, abandonado, com uma luta muito grande no seu coração. Deixa eu falar de você para Deus. A Sara vai cantar agora e eu vou fazer um desafio para alguns. Talvez não seja para todos, talvez para todos. Posso falar de você para Deus bem perto de você, orar por você? Então o meu desafio, enquanto ela canta agora, você tem coragem de vir aqui para eu orar junto com você, perto de você? Alguém gostaria de dizer: Deus, eu estou aqui, eu preciso de uma bênção especial. Não importa a placa da sua igreja, mas eu queria falar de você para Deus. Escuta ela cantar. Quem é o primeiro que teria coragem de vir aqui junto comigo para eu falar de você para Deus? Vem, não passo. Isso, venha, venha, caminhe. Há mais alguém? Deixa eu falar de você para Deus. Chega aqui pertinho. Desce aqui, vem. Chega mais perto aqui. Não importa a placa da sua igreja. Eu queria falar de um motivo especial que você tem no seu coração para Deus. Venha, venha caminhando. Você já vai para a aula, não tenha pressa, venha. Caminha. Chega aqui pertinho. Não importa a placa da sua igreja. Diz: Deus, eu estou aqui. Eu quero algo muito especial na minha vida. Sai aí de trás, dá um passo. Você já levantou? Chega aqui pertinho. Chega junto com um amigo, com uma amiga. Fica pertinho. Ajude o seu amigo que precisa dessa ajuda. Pois minha salvação
Isso, levanta, vai levantando. Num salto foi ter com Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim. O meu viver a Ele eu dou. Há mais alguém? Você está com vontade? Venha. Você está precisando? Venha. Você quer buscar? Dá um passo. Você está assistindo pelo Viva? Fique em pé aí diante do seu computador também. Isso, caminha. Isso, seu passo vai ajudar outro a dar um passo. Seu amor, eu posso ter certeza que Ele voltará. E então terei como expressar meu desejo de um dia o encontrar. Poderei agradecer por tudo que Ele fez por mim, e num lar de paz eu viverei, enfim, pois minha salvação encontro ali, no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim. Meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Pergunta pro teu amigo se ele não quer que tu ajude ele a vir aqui à frente. Minha salvação Ajude seu amigo. encontro ali, Ajuda a sua amiga. no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim. Meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Sabe o que encanta a minha vida? Me dê minha Bíblia aqui, Sara. O que encanta a minha vida é saber que esse livro pode mudar a vida de cada um de nós. Pode. Muda. Ele traz bênção. Porque Ele é vida. Creia. Hoje Ele parou para ouvir você. Ele já te ouviu. E Jesus disse assim para ele: tua fé te salvou. Vai para a escola agora, para a sala de aula, na certeza de que você esteve nesta noite e está diante do Salvador, aí do teu lado. Vamos orar a Ele? Fecha teus olhos. Obrigado, Deus, pela honra que temos de nesta noite estarmos aqui diante da Tua palavra que tem vida eterna para cada um de nós. Pai, talvez alguém esteja aqui, Senhor Deus, com uma luta muito grande no seu coração, uma batalha que só pode ser vencida pelo Teu poder. E é em nome de Jesus que eu venho a Ti, Senhor Deus, apresentar essas queridas pessoas. Foi muito bom falar para eles, Senhor Deus, de Jesus, mas agora eu quero falar deles para Ti, Senhor. Abraça-os em Teus braços sagrados de amor. Salva cada um de nós daquilo que precisamos ser salvos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vencer das batalhas de nossa vida.
abraça-nos em teus braços de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você tem um amigo perto de você? Dá um abração. Se for chegado, pode dar um beijinho, tá? Boa aula. Valeu, diretora Suzete. Aí está a tua escola. Volte para a sala. Amanhã estamos juntos. Valeu.